Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop, na 15ª edição do Concred, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Recebemos agora um convidado muito especial, o Daniel Hoskin, que é professor e neurocientista. Daniel, um prazer conhecê-lo, tudo bem? Obrigado, prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite também. Prazer é nosso. O Daniel que fez uma palestra aqui no evento, cujo tema foi Mente do Futuro. Mente do futuro, Intrigante esse tema, hein, Daniel? Explica interessante. pra gente um resuminho do que você falou aqui. Um overview, né? Um resumo, Isso. uma síntese do que a gente falou. A gente falou de comportamento, de pessoa, de gente e como que o nosso cérebro, a nossa mente, ela pode trabalhar de uma melhor forma para gerar melhores resultados para a gente. Na nossa relação, eu comigo mesmo, eu com pessoas, eu com trabalho, eu com negócio, eu com o mundo em constante adaptações. Muito bem. Então, eu vou ter uma pergunta provocativa para o Daniel, mas antes quero mencionar aqui que ele é professor da Fundação Dom Cabral, professor convidado do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, também da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da FGV e da UFMG. Daniel, eu fiz aqui várias entrevistas hoje. O assunto na moda é inteligência artificial. Sim. Em alguns momentos eu percebo que as pessoas estão encarando a inteligência artificial como um concorrente nosso ser humano. Você talvez seja o primeiro entrevistado que vem aqui enfatizar o ser humano, a mente. Tem essa concorrência mesmo? O ser humano está com medo da inteligência artificial? Sim, o ser humano está com medo da inteligência artificial e deveria ficar preocupado, sim, porque ela, pela primeira vez na história da humanidade, a gente está conseguindo terceirizar a cognição, que é a capacidade de pegar um volume de dados, de informações, processar aquelas informações e converter em respostas um nível de inteligência que até certo ponto se pode comparar com o do ser humano. Então, pela primeira vez na história, a gente está conseguindo pegar uma máquina. Se eu pego três respostas de seres humanos e uma resposta de máquina para a mesma pergunta, misturo, o ser humano não consegue identificar qual foi a máquina. Então, isso gera um certo receio por parte das populações e das pessoas do tipo, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Uma curiosidade, isso já é objeto de estudo da neurociência? Na verdade, a neurociência estuda o nosso cérebro, na verdade, o sistema nervoso, que a gente popularmente coloca como cérebro, né? Tá. Que é o principal órgão para gerar comportamento. Então, se a gente está falando que o nosso comportamento está mudando na presença de inteligência artificial, sim, existem várias áreas dentro da neurociência que estudam os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. E quando a gente fala impacto, não necessariamente no sentido pejorativo do termo, mas no sentido realista, né? Quais são os pontos prós, os pontos contras, os pontos de atenção, os desafios e diversas questões que envolvem inteligência artificial. Muito bem. Voltando ao seu tema inicial, mente do futuro. Como é que a gente traz esse tema para dentro do mundo corporativo? Há algo que as empresas possam fazer para ajudar os seus colaboradores a prepararem a sua mente para o futuro? Sim, tem muita coisa que a gente pode fazer que, basicamente, o cérebro é como se fosse aquela central de controle dos nossos comportamentos. Se eu tenho um mundo que está mudando constantemente, a inteligência artificial está vindo, o mundo está cada vez mais acelerado, eu precisaria de tomar um pouco de atenção nessa central de controle e mudar alguns parâmetros. A única forma da gente fazer isso é estudando a fundo a nossa mente de uma forma bem prática e direta ao ponto, né? Como que eu posso me adaptar de maneira mais assertiva? Como que eu posso converter todo esse excesso de estímulo que a gente está recebendo e converter isso em aprendizado? Como que eu posso inibir um pouco de estímulos que a gente está recebendo? Que a gente está vendo, presenciando também muitas pessoas com dificuldade, como estresse elevado, ansiedade, sensação de que não está dando conta de acompanhar tudo isso. Então a gente entra com esse estudo do cérebro para falar assim, olha, até aqui ok, até aqui não, tome esse cuidado, aqui é uma área que a gente pode absorver mais conteúdo, isso aqui a gente tem que tomar uma atenção nisso, nisso, naquilo, então para dar um pouco de suporte embasado, né, para as pessoas se adaptarem. No final das contas, a gente quer que as pessoas tenham uma melhor relação com o trabalho e com a vida delas. Esse é o principal objetivo. Perfeito. Daniel, qual foi o impacto da pandemia na sua área? O impacto da pandemia na minha área, principalmente, foi assim, as pessoas começaram a buscar quem que pode ajudar nesse momento de pandemia, que foi um momento muito triste em Sim. diversos assuntos, um momento de muita ressignificação de mercado, um momento onde a gente começou a olhar para o futuro e a gente não sabia se em 2, 3 meses a gente ia estar em casa, ia estar no trabalho, ia estar híbrido,
com máscara ou sem máscara, o que pode, o que não pode fazer. Então, tudo isso mexeu com muita gente. Essa ausência de contato, de toque, de sociabilidade. Então, a gente falou assim, quem que pode ajudar? Há diversos possíveis protagonistas começaram a surgir no mercado. Alguns com fórmulas mágicas, algumas com promessas rápidas, mas aí chegou um ponto que a neurociência, ela tem uma base científica muito sólida que explica sobre o nosso cérebro, as nossas vulnerabilidades, a nossa capacidade de adaptação. Então mexeu no sentido das pessoas buscarem mais o conhecimento da neurociência. E aí a gente tem que tomar o cuidado também na qualidade dessa informação que a gente consegue buscar, para que a gente esteja pisando num solo aí confiável, digamos assim. Perfeito. Foi esse o Daniel, impacto. vou te explorar um pouco. Vou aproveitar que estou diante de um mestre aqui em Por neurociência e fazer favor. perguntas de um leigo que não conhece nada. Qual a importância da fase da infância para o desenvolvimento do cérebro da criança, do ser que virá a Do ser ser um humano, adulto, né? exato, ser humano, né? Ótimo, essa pergunta é muito boa. A gente poderia falar horas e horas, mas eu vou resumir Tá, pelo, pelo tempo que a gente está aqui. A gente nasce com uma série de predisposições, e principalmente que a gente herda na nossa genética, dos nossos pais biológicos e da evolução da nossa espécie. Então é um tanto de potencial que a gente vai nascendo com ele. A gente não nasce um livro em branco. A gente já nasce um livro ali com algumas paginazinhas marcadas e tudo mais. Agora, respondendo, eu tive que fazer esse contexto para claro. responder a pergunta. A infância, principalmente, a adolescência, são importantes para a gente experienciar a vida e entender isso é certo, isso é errado, isso funciona. Ali eu pisei o pé e machuquei, não quero ter essa dor novamente. Isso aqui foi legal para mim, isso me levou para uma posição interessante, isso nem tanto. Esse tipo de pessoa para mim não funciona, esse tipo de pessoa funciona, e a gente vai criando, a gente chama dos nossos arcabouços comportamentais. Isso aqui eu acredito, isso eu não acredito, isso para mim serve, isso não serve, isso é um valor para mim, isso não é. Então a gente vai criando, a gente chama da nossa base comportamental. E para que isso é importante? Cada vez que a gente vai ficando mais adulto, a gente tende a ir fortalecendo e criando o nosso jeitinho de ser. Então, a infância, ela é muito importante para que a gente consiga ter aí repertório de vida suficiente para não limitar a gente de chegar como adulto, às vezes, e falar assim: ah, eu não sei fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso para mim eu nunca fiz. Então é importante como repertório de vida para a gente. Tá. Uma outra curiosidade. Quando a gente fala desenvolvimento da mente, ele é algo assim muito individual de pessoa para pessoa ou existe algum padrão? Por exemplo, os brasileiros são de um jeito, os americanos são de outro. Ou as mulheres são de um jeito, os homens são de outro. Os mais jovens é de um jeito, quando já está mais velho é de outro. Existe esses grupos distintos ou não? Cada indivíduo é de um jeito e é por aí. A gente tem, em primeira instância, cada indivíduo é uma mente única que nunca jamais vai se repetir. Tá, Porém, grupos de indivíduos que compartilham da mesma cultura, dos mesmos aprendizados, dos mesmos valores, do que é certo, o que é errado, do que é errado, do mesmo dia a dia, do mesmo ambiente, eles tendem a ter o que a gente chama de comportamento de grupo padrão, tá, que eles tendem a ser mais semelhantes, se olhar de uma maneira mais generalizada. Obviamente, cada um é particular ali, tá. mas tem um grupo que é bem parecido. Quanto mais a gente vai ampliando isso para cidade, estado, país, continente, a gente vai criando possibilidades de pequenos grupos, Tá. onde a gente tem um indivíduo que é único e nunca mais vai se repetir, mas existe uma família que é mais ou menos de um jeitinho, aquela família, essa e aquela. Um grupo de famílias que surge uma comunidade, surge uma cultura, um estado, um país e assim sucessivamente. Tá. Então, é uma resposta meio em cima do muro Não, isso, mas deu né? para entender. Agora, tem aquela polêmica assim: homens e mulheres são muito diferentes do ponto de vista da neurociência? Essa é uma pergunta que coloca a gente assim, numa situação mesmo. Vamos lá. Difícil, né? Geneticamente, você tem diferenças biológicas que são muito claras entre o gênero masculino e o gênero feminino. Sim, existem essas diferenças. Mas o que é interessante é que, se a gente analisar um cérebro masculino e um cérebro feminino, anatomicamente, eles são muito similares. Mas aí você tem um resto de estrutura de corpo, de fluxo de liberação de hormônios e uma série de outras características que são um pouco diferentes. Então tem essas Bacana. variações sim, mas anatomicamente, olhando cérebro com cérebro,
a gente não consegue distinguir um cérebro do homem e da mulher. Então Muito tem bom. essas facetas aí do comportamento e da Bacana. neurociência. E Daniel, para a gente concluir, uma pergunta que é comum a todos os entrevistados, né? A gente está aqui no ambiente cooperativista. Eu queria que você desse 3 palavras que para você definem o que é o cooperativismo financeiro. Cooperativismo financeiro. 3 palavras: 3 pa pessoas, não tem pessoas, como a gente fugir de pessoas. perfeito, Conexões, porque sem conexão a gente não vai a lugar nenhum. E eu acredito que qualidade de vida. boa, excelente. Daniel Osken, professor, neurocientista. Daniel, foi um prazer, Obrigado. espero revê-lo em breve. Tamo junto, viu? Um Tamo abraço. junto. Muito obrigado a você. A gente continua aqui no estúdio Connect Cop, nessa 15ª edição do Concred, em Belo Horizonte, Minas Gerais.